Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. No dia 19 do mês passado, 19 de maio, segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, estava me preparando para levar a minha filha na escola, quando nós ouvimos um barulho muito alto na frente de casa de uma batida. E o meu carro já estava para fora. E eu pensei, não. E quando eu saí lá fora, um carro tinha batido no meu, na frente, e já tinha sumido, não ficou. Pergunto para vocês, isso é bom ou ruim? Horrível. Bateram no meu carro, parado na frente de casa, e foram embora. Eu saí correndo os vizinhos e prédios, tentando encontrar alguém com uma câmera, para eu tentar descobrir o dono da arte, para pelo menos tentar resolver o prejuízo que ele ia me causar. Não encontrei. Bom ou ruim? É ruim. Para fazer curta uma história um pouco longa, no fim, o meu carro deu PT e a seguradora entrou com a indenização integral. E foi só assim que eu consegui trocar o carro, porque nunca que eu ia vender o meu carro no preço da tabela FIPE. Então, se vocês verem um Sara Picasso por aí, é meu, bênção do Papai do Céu, com uma coisa que no dia eu achei que era muito ruim, mas agora se revelou muito boa. Será que vocês estão entendendo o que nós estamos querendo falar aqui hoje? Eu queria te convidar para perceber o seguinte: às vezes, o pior que nos acontece é o melhor de Deus para nós. E eu quero que você amplie a sua perspectiva para entender isso hoje através da palavra. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, se nós pudéssemos, nós evitaríamos muitos problemas. Mas o fato é que as coisas acontecem e nós não entendemos por quê. Muitas vezes nós não queremos nem aceitar que elas aconteceram e ficamos tristes, decepcionados. Mas sabemos que há um Deus no céu que governa todas as coisas, um Deus que não falha, um Deus que nos ama. E nessa noite, ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha ampliar a nossa visão, para nós conseguirmos entender a Tua vontade e perceber quão grandioso e quão maravilhoso o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que concordam, dizem ou escrevem, amém. Vamos lá, pessoal, vamos embora então. Nós estamos nessa série Exilado na Babilônia, a vida com Deus no mundo sem Deus. E nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel e os seus 3 amigos foram exilados na Babilônia. Eles são homens de Deus no mundo que não conhece a Deus, literalmente, porque eles adoravam outros deuses. Então, com certeza, para homens de Deus, aquele era, sim, o pior lugar no mundo para a fé deles, para a caminhada deles. Mas não foi isso que a gente percebeu e percebe no livro de Daniel, porque na realidade, o fato deles terem ido para a Babilônia se tornou uma bênção para eles, e tem se tornado uma bênção para nós, pelo aquilo que nós temos aprendido de Deus e também de homens de Deus vivendo em tempos difíceis. Era para ser uma história ruim, mas foi uma história muito abençoada. Na última semana, o Jonatas nos brindou com a primeira parte do capítulo 4, contando para nós a história de Nabucodonosor, já no seu segundo sonho. Vocês estão comigo? Ele teve um primeiro sonho lá atrás, e ele queria que alguém dissesse o que ele sonhou e o que significava o sonho, para ele ter certeza de que aquele sonho era um recado de Deus e que as pessoas podiam interpretar. Ninguém conseguiu, então ele mandou matar todos os seus astrólogos, feiticeiros, adivinhos,
Mas Daniel interveio, orou a Deus com seus 3 amigos, e Deus lhe deu as 2 coisas, o sonho do Nabucodonosor e a interpretação do sonho. E assim eles salvaram os magos e deram para o rei uma resposta para a sua perturbação espiritual. Aqui no capítulo 4, o rei sonhou por uma segunda vez, e dessa vez ele chamou os seus sábios, os seus adivinhos, os seus astrólogos, para lhe dizer o que significava o sonho, mas nenhum deles foi capaz. Então ele chamou Daniel, aquele que tinha o Espírito de Deus dentro de si. E Daniel, ao ouvir o sonho, vocês devem se lembrar, o rei sonhou com o que mesmo? Com uma árvore muito grande, cuja copa ia até os céus, com muitos galhos, muitas folhas e muitos frutos, de maneira que os animais e os pássaros se aninhavam e se abrigavam nas suas sombras e se alimentavam dos seus frutos. E essa árvore encheu a terra toda. E nessa visão que o rei teve, nesse sonho, um anjo desceu dos céus e deu uma ordem, que era para cortar todos os galhos, arrancar todas as folhas, espalhar todos os frutos, e deixar apenas o tronco no chão, no meio da relva, por 7 períodos de tempo. E quando Daniel ouviu esse sonho, imediatamente Deus mostrou para ele o que significava, e ele ficou triste, atônito, e não queria falar de imediato para o rei o significado. Então o rei disse para ele: por favor, Daniel, não me esconda, me diga o que significa esse sonho. Vocês lembram que Daniel disse: poxa, rei, eu queria que esse sonho fosse para qualquer outra pessoa, para o inimigo teu, mas não para você, porque o Daniel amava o rei Nabucodonosor, apesar de ele ser um rei idólatra, um tirano. E a interpretação de Daniel era que aquela árvore era o próprio rei Nabucodonosor. Ele seria cortado, ele ia perder a sua majestade por 7 períodos de tempo, até aprender que os céus governam. Foi essa a interpretação do sonho. Então Daniel deu para ele um conselho que a gente vai relembrar no último versículo que o Jonatas leu com a gente na semana passada. Me ajudem aí. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Vamos parar por aqui. Daniel é um profeta de Deus. Daniel, ele tem o que um profeta precisa ter: a coragem para falar a verdade, mas com compaixão. A verdade em amor, como diz no livro de Efésios. Nós temos muitos profetas hoje. Há pessoas que pregam com despeito a respeito dos pecados dos outros, mas sem um pingo de misericórdia. Eles têm um zelo pretensioso, mas são insensíveis. São como Jonas, que pregam para a conversão, mas torcem para a condenação. E muita gente que ama tanto a lei de Deus, mas não ama a lei de Deus que é contra os pecadores, né? Não ama os pecadores que estão ali debaixo dessa lei, e não tem compaixão deles. Ao falar de Jesus, ao falar a verdade dolorida, a verdade que incomoda, mas com compaixão, com sentimento, como quem quer o bem de verdade do outro. Tem outros tipos de pregadores que se fazem bajuladores daqueles que estão no pecado. Isso é o que mais tem hoje em dia. Gente que faz vista grossa para a iniquidade e se enchem de uma misericórdia tamanha, porém falsa, porque não aponta a verdade. Em nome da misericórdia, não fala do juízo, não fala da lei, não fala da santidade de Deus, não fala contra o pecado das pessoas. Vocês estão percebendo que cada vez mais igrejas estão se abrindo para coisas que eram declaradamente contra a vontade de Deus, como casamento de pessoas do mesmo sexo, permissão para uma conduta devassa, né, e vícios e outras coisas. Está se tornando cada vez mais comum, porque preza demais a misericórdia e o amor, e não prega a verdade, enquanto outros pregam demais a verdade, e sem misericórdia e sem amor. Daniel, um profeta de Deus que une as duas coisas, e ele é exemplo para nós, que vivemos nesses dias difíceis. Vivemos no mundo de pecadores, mas não estamos aqui para bater neles, estamos aqui para pregar para eles e chamá-los ao arrependimento, como nós fomos chamados ao arrependimento, que acontece pela misericórdia, não pela força do braço, não pela força da imposição. Daniel era assim em relação ao tirano Nabucodonosor, que vocês sabem, matou os pais dele, destruiu a cidade dele, destruiu o templo do Deus vivo. Hoje em dia tem tanta gente que se sente ofendida quando alguém fala alguma coisa contra Deus, contra Jesus Cristo.
Toma cuidado, porque se você ficar muito ofendido e for tentar resolver na força do braço, você se torna como um fariseu e não como um discípulo cristão. Todos nós temos que tomar cuidado com essa nossa tendência de ser assim. Certo, meus irmãos? Agora me diga uma coisa, quando Deus dá um sonho para uma pessoa, qual que é o propósito de Deus em dar esse sonho? Eu estou perguntando isso porque se isso acontecesse com você, se você tivesse um sonho, você ia entender que esse sonho é um aviso para você evitar que aquilo acontecesse, ou é Deus querendo que você se prepare para o que vai acontecer e ponto, acabou? Já parou para pensar nisso na Bíblia? Quando alguém tem um sonho, esse sonho é evitável? Pensa aí rapidinho, lembra de personagens que tiveram sonhos. José, na sua adolescência, sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se prostravam diante do dele. No outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E o significado eles mesmos não entenderam. José ia ser proeminente e todos os outros iam lhe prestar honra. E eles tentaram por todas as forças impedir que esse sonho se tornasse uma realidade. Mas o que eles acabaram fazendo? Empurrando José para o cumprimento daquele sonho. Eu sou daqueles que acredita que o sonho, quando é espiritual, quando vem da parte de Deus, ele é uma revelação do que vai acontecer e não um aviso para você evitar aquilo. Tem muita gente que quando Deus fala, pensa que pode evitar ou barganhar com Deus para ele fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente. Não é bem assim que acontece. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, dizendo que ele era a árvore e que ele seria cortado. O próprio Daniel tentou ajudar, dando um conselho: por favor, rei, para de pecar, faz o que é certo, seja generoso, assim quem sabe a sua prosperidade, ela se estende um pouco mais. Daniel está falando a verdade, mas isso não adiantou nada, porque aquele sonho iria se tornar realidade, porque ninguém morreu, pode ficar tranquilo, foi só a mesa que desmontou. Assim, ninguém morreu do tombo, mas alguns quase morreram do coração. Tudo bem, passou do teste. Então o que acontece? Quando a gente olha para um sonho, é importante entender que é uma revelação. O máximo que a gente pode fazer é se preparar. E quando acontecer, lembrar: Deus falou de antemão. Deus me mostrou o que iria acontecer. E de fato Ele é Deus e revela as coisas quando Ele quer revelar. E foi isso que aconteceu. O sonho se cumpre. Versículo 28. Tudo isso, porém... Vamos lá, pessoal. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. O sonho teve que acontecer, e a gente vai ver como é que isso se tornou realidade. Vamos lá. 12 meses depois, não foi de um dia para o outro, passou um ano, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia, e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder. Construí essa cidade para ser o centro do meu reino, e para mostrar, encham a boca, o esplendor de minha majestade. O grande Nabucodonosor, olhando do alto do seu grande palácio para a grande cidade da Babilônia que ele construiu. Parece que ele está meio arrogante. O que vocês acham? Não está. Ele está todo arrogante. Mas antes da gente lascar a pedra no orgulho, na arrogância desse rei, eu queria que a gente pensasse que nós também, cada um de nós, tem um pouco de orgulho e arrogância no coração também. Inclusive, eu acho isso muito natural do ser humano caído. Nós nos orgulhamos de coisas muito menores do que aquelas que Nabucodonosor conseguiu realizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu primeiro filho, pai e mãe de primeira viagem, foi uma grande vitória quando ele se assentou no vaso e fez o seu primeiro cocô ali dentro. Vocês estão achando pouca coisa? Não, foi muita coisa. Meu filho não passou por troninho para ficar limpando o cocô dele, não. Ele foi direto da fralda para o vaso. E eu me lembro no dia que ele fez e soltou aquele negócio lá dentro, o cheiro nem incomodava tanto, porque era uma satisfação imensa olhar aquele negócio no lugar certo, onde dá menos trabalho.
Eu fiquei até pensando em tirar uma foto, mas depois ia mostrar para quem, né? Então nós ficamos ali sem saber se dava descarga ou não. O momento era tão delicioso, que orgulho do meu filho, que fez pela primeira vez cocô no lugar certo. Nós nos orgulhamos de coisas muito menores. E se a gente olhar para Nabucodonosor, ele fez muito mais do que qualquer antes dele. Antes do pai dele se tornar rei, a Babilônia rivalizava com a Síria, mas era inferior, era um reino vassalo. O pai dele se revoltou e Nabucodonosor, como jovem, comandava as tropas e conseguiram vencer a Assíria. Aí o pai dele morreu. E ele assumiu o trono e continuou a saga do pai. Ele completou e realizou os sonhos do pai, transformando a Babilônia num grande reino, maior do que tinha sido o primeiro reino babilônico 1000 anos antes. Ele terminou de construir a cidade, ele terminou de conquistar mais e mais reinos e expandir o território. Ele fez aquilo com a sua própria capacidade, com a sua administração, com a sua logística, com a sua liderança, com a sua arte de batalha. Gente, não é pouca coisa. Eu sei que eu tento explicar, mas vocês não entendem, porque é difícil para a gente viajar para essa época e entender. Então, para nos ajudar com isso, eu trouxe algumas imagens para você. Isso aqui é uma reconstrução em 3D, National Geographic, do que seria a cidade da Babilônia, que esse rei enxergou do alto do seu palácio que ele construiu. Ele desviou água do rio Eufrates, de maneira que haviam esses canais em volta da cidade e muralhas duplas em volta de toda a cidade. Dentro dessa cidade haviam templos, haviam muitas coisas muito grandiosas, ok? Eu não traduzi isso aqui, mas, deixa eu ver se eu consigo falar. Em cada tijolo dessa grande cidade, pelo menos na grande maioria deles, havia uma inscrição, onde você poderia ler o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, aquele que proveu para os templos de Esagila e Enzida, o filho mais velho de Nabopolassar, rei da Babilônia, sou eu. Rei Nabucodonosor II foi um grande construtor. De acordo com algumas pesquisas, Nabucodonosor deve ter usado 15 milhões de blocos para construir essa cidade. E na maioria deles havia essa inscrição: Nabucodonosor, sou eu, o grande filho de Nabopolassar. Vocês têm ideia do que é isso? Olha, dá uma olhada nessa foto. Olha a grandiosidade dessa cidade. Vou continuar. Aqui é o portão de Ishtar, na Babilônia, decorado com imagens de dragões e auroques. Ele era azul, muito grande. As pessoas entravam por aí com carruagens, todo bonitão. Aqui nós temos ruínas da cidade da Babilônia. O arqueólogo iraniano Haikat Musa disse que durante um grande projeto de reconstrução no início dos anos 80, o tirano Saddam Hussein começou a construir uma réplica do palácio de Nabucodonosor II em cima das ruínas do antigo palácio. Então você está vendo isso aí. Apenas 2% da cidade antiga foi escavada, 98% ainda permanece escondido. Isso aqui são as ruínas de um anfiteatro na antiga cidade da Babilônia, 94 quilômetros a sul da capital do Iraque hoje, Bagdá. Essa foto foi tirada em 20 de novembro de 2016. Nabucodonosor governou a Babilônia por volta do ano 600 antes de Cristo. Vocês estão me acompanhando? Quando eu falo que a Bíblia não é história da carochinha, não é mito, não é lenda, é verdade, eu estou querendo mostrar para vocês que a arqueologia confirma que esse rei existiu, que a cidade está lá, as suas ruínas estão lá. Vou continuar. Aqui o palácio que Saddam Hussein reconstruiu em cima das ruínas do segundo. Parece bonito? Parece imponente? Ainda não conseguiram reconstruir os jardins suspensos da Babilônia. Aqui nós temos uma pedrinha, um cilindro, como eles chamam, com as inscrições de Nabucodonosor II, descrevendo a construção de uma outra muralha da cidade metropolitana da Babilônia. Está escrito aí, vou traduzir para vocês: uma construção
muito forte que não pode ser sacudida, feita com betume e com tijolos feitos no forno. Eu lancei o fundamento para nunca mais ser esquecido. Eu construí para estar no lugar mais alto como uma montanha. Isso está escrito ali, tá? As fortificações de Eságila e Babilônia, eu fortifiquei e estabeleci o nome do meu reino para sempre. Isso não está na Bíblia, isso está escrito aí. Sei que vocês não conseguem ler, nem eu, mas é o que está escrito, essa é a tradução. Vocês acham que o cara se achava ou não? Ele queria fazer o seu nome nunca mais ser esquecido. Isso, gente, não é coisa do passado, porque em 1980... os tiranos Saddam Hussein, que alguns devem se lembrar de notícias dele, descobriu essas ruínas. E ele ficou tão impressionado com a história de Nabucodonosor e com a história da Babilônia, que ele decidiu reconstruir a cidade. Só que ao invés de colocar o nome de Nabucodonosor, e ao invés de colocar a foto de Nabucodonosor, de quem que é aquela foto ali? Quem conhece o cara? Olha o bigodão dele lá. Saddam Hussein. E ele começou a colocar as seguintes inscrições nas rochas, nos blocos. Isto foi construído por Saddam, filho de Nabucodonosor, para glorificar o Iraque. E a história não se repetiu, né? Estados Unidos entrou no meio e não deu para ele continuar. O sucesso, meus irmãos, é uma grande armadilha, porque nos conduz à ilusão. A ilusão sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades. Do mesmo jeito que o sucesso foi uma armadilha para Nabucodonosor, o sucesso também pode ser uma armadilha para nós. Tá certo que fracassar é horrível, fracassar é ruim, mas de um tempo para cá, desde o dia que o Jonatas pregou esse mesmo assunto, o sucesso também é uma armadilha muito perigosa. Quando as coisas vão bem, pode ser que o nosso coração se desvie para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que foi a nossa sabedoria, que foi a nossa postura, que foi o nosso equilíbrio, a nossa força, a nossa execução que nos conquistou o resultado que nós temos. Porque esses dois caíram nessa armadilha. No entanto, é verdade que Nabucodonosor fez tudo aquilo. Não é mentira, foi ele quem fez. Ele liderou. É verdade que era uma obra esplendorosa e majestosa, tanto é que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e continua até hoje enchendo os olhos de quem vai lá visitar. É verdade, sim, mas não é verdade que ele poderia ter feito aquilo sem a bênção e a permissão do Deus vivo. E é isso que eu quero que todos nós entendamos. Quando Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, lá nos capítulos 4, 5, 6 em diante de Deuteronômio, Deus repreende o povo dizendo: vocês vão assumir a posse de uma terra que vocês não plantaram, de cidades que vocês não construíram. Vocês vão comer frutos de árvores que vocês não plantaram, uma terra que mana leite e mel, habitada por povos mais poderosos do que vocês. Mas não pensem, quando vocês estiverem na terra, que foram vocês que conquistaram, ou que eu dei por vocês porque vocês mereciam. Lembrem-se, não é porque vocês merecem, é porque eu estou derramando meu juízo sobre as pessoas dessas cidades, sobre esses povos. Eu vou varrer eles e vou dar para vocês, mas obedeçam os meus mandamentos. Guardem a minha palavra no coração e me amem com toda a força da sua alma, para que tudo lhes vá bem. Ensinem os seus filhos a me temer, a me amar e a me servir, para que vocês prosperem na terra que eu estou dando para vocês, porque eu quero dar. Foram essas as recomendações para o povo de Deus. Nabucodonosor não sabia nada disso e achava que tudo o que ele tinha era única e exclusivamente porque ele conquistou. Ele não entendia que Deus permitiu ele conquistar e avançar com seu exército para servir de castigo contra nações que Deus já tinha cansado da sua iniquidade e queria pôr fim nela, como a Síria, por exemplo.
Como Israel, por exemplo. Deus prometeu por gerações e gerações: se vocês não se emendarem, se vocês não voltarem atrás, não se arrependerem, eu vou trazer do norte um rei, e ele vai cercar a cidade, vai destruir as muralhas, vai levar os utensílios do templo, e vocês vão ser exilados por 70 anos. Então Nabucodonosor foi um instrumento de Deus, mesmo sem ele saber. E porque ele não sabia, ele achava que ele era um instrumento dele mesmo, e ninguém podia com ele. O que Deus vai fazer diante dessa postura arrogante de Nabucodonosor? O que vocês acham? O cara olha lá de cima, foi avisado um ano antes para baixar a bola, olha de cima e fala: que cidade maravilhosa, mas nem no Egito tem uma cidade maravilhosa como essa que eu construí. Como eu sou glorioso, como eu sou majestoso, tudo isso demonstra quão grande eu sou. O que vocês acham que Deus vai fazer, gente? A Bíblia fala que Deus exalta os humilhados, mas humilha os exaltados. A Bíblia fala que o Deus pessoalmente resiste aos soberbos. Então, por conta disso, é melhor para nós baixarmos a bola do que acharmos demais diante de Deus, porque Ele tem um problema com isso, pessoal, e Ele vai querer resolver. E olha só o que aconteceu. Daniel 4, versículo 31. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, acho que não demorou muito, né, gente? Veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Vocês. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quando os homens acrescentam pecado ao pecado, muitas vezes Deus afrouxa as suas rédeas e permite que eles se destruam, que eles vão com a cara na parede para entender o que eles estão errando. Depois Deus estende a mão para eles, ou os retira por sua virtude oculta, ou os reduz à ordem pela vara da disciplina. Palavras de João Calvino comentando nesse mesmo texto. E é isso que nós estamos vendo. Deus dispõe de todas as autoridades e dos cargos que elas ocupam. Qual é a pessoa mais poderosa que você conhece no mundo hoje? Quem você acha que está por cima? Ok? Em qualquer área. Tem gente que já pensou logo na política. Não, mas tem outras pessoas que estão por cima no meio artístico. Tem outros que estão muito ricos por causa do petróleo. Outros porque se tornaram donos de grandes ideias, como por exemplo Windows, como por exemplo computador, como por exemplo celular. Quem inventou um iPhone, né? Cresceu e se tornou um dos caras mais ricos do mundo. Quem investiu em vacina 3 anos atrás? Então, nós temos gente que se engrandece, e muitas vezes nós estamos numa situação de olhar para cima e pensar: meu Deus, como é que pode? Aqui está a resposta, meus irmãos. Vocês estão vendo aqui? Deus dispõe das pessoas importantes e dos seus cargos. Não havia ninguém acima de Nabucodonosor. Ele era o imperador desse mundo antigo. No entanto, na hora que aprouve a Deus, Deus tirou o reino dele. Deus vem com uma sentença: acabou. Essa é a mensagem. Não governa mais sobre este reino. Estou cancelando o seu reino agora, nesse instante. Isso é para trazer consolo e conforto para nós. Nós que somos cristãos, não podemos viver desesperados pensando o que vai ser de nós, se outro tirano como Hitler assumir o poder de uma faixa grande de terra e começar a perseguir os cristãos, ou isso ou aquilo, ou levar a gente para um rumo que vai trazer prejuízo, um rumo que a gente não concorda. Meus irmãos, Deus dispõe das autoridades e dos seus cargos. Deus é quem faz. E na hora que Ele quer colocar pausa e limite, Ele põe. Esse controle não está nas nossas mãos, graças a Deus, mas está nas mãos do Deus vivo. Uma voz do céu falou com o rei, deu
acabou. Você vai viver dessa seguinte maneira que vocês estão vendo aí. Deus dispõe de todas as autoridades, os seus cargos, e o rei, que antes estava falando de todo o seu esplendor, perdeu o esplendor do seu reino. O texto diz que ele vai ser expulso, não governa mais sobre o reino. O reino que era a expressão da sua glória foi tirado. Depois também Deus humilha ele para ensinar, e ele perde a majestade da humanidade. O ser humano é criado, é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nós e os outros animais somos muito diferentes porque temos racionalidade, nós temos mais de Deus do que os outros têm, nós temos o próprio sopro de Deus dentro da gente. Por conta disso, nós conseguimos inventar coisas, nós conseguimos planejar, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos tantas coisas que os animais não conseguem, apenas vivem pelo instinto. Mas até isso o rei perdeu, porque ele foi expulso do convívio humano e deixou de se reconhecer como um ser humano. E Deus fez isso com um objetivo: até que, vocês olham lá e me respondam, até que entenda. Quando a gente passa por momentos difíceis, uma boa pergunta para se fazer não é: Deus, por quê? Mas Deus, o quê? O que o Senhor quer que eu entenda? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar nessa tribulação que o Senhor está permitindo eu passar? Porque Deus dispõe de toda a história. E Ele está tratando contigo. E há algo muito importante que eu e você precisamos. Esse é algo muito importante a entender. Primeiríssima coisa: o Altíssimo domina. Está escrito ali: o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nessa noite, independente da sua situação, se você é levado até a descrer que Deus está no controle de tudo, eu preciso reler essas palavras para você, para que elas caiam no teu coração. O Altíssimo domina. O Altíssimo domina, Ele governa. Ele reina, nada mudou. Satanás não usurpou o trono, não tem condições disso. Deus continua no controle, e isso tem que ser suficiente para lhe dar paz, ok? O julgamento chegou ao fim. Aqui nesses versículos nós vemos esse julgamento, né? A sentença foi promulgada, e depois que a sentença é promulgada, o que tem que acontecer? Tem que executá-la. Tem que ser executada. Vamos ver a execução da sentença. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Meu Deus do céu, que é isso? 7 anos? Não sei quanto tempo, 7 períodos de tempo, não dá para saber se é 7 anos, se é 7 meses, sei lá. Se são 70 anos, com certeza não. Mas a execução aconteceu. E muitos se perguntam: isso aqui aconteceu de verdade? Há alguma prova de que isso aconteceu? Há algumas pistas. Em 1975, o arqueólogo Grayson descobriu na Assíria um texto que hoje se encontra no Museu Britânico, na Inglaterra. E esse texto faz alusão a perturbações mentais de Nabucodonosor. E durante um certo período de tempo, a sua vida lhe pareceu sem valor. E ele dava ordens contraditórias e confusas. E perdeu a capacidade de manifestar afeição até para o seu filho e filha. Nem sequer reconhecia os que o rodeavam. E não podia mais liderar. É uma tabuinha, eu não trouxe a foto dela, mas conta essa história como se alguém estivesse falando isso para o filho de Nabucodonosor, pedindo para ele tomar alguma providência. É uma pista de que isso aconteceu de verdade. Mas pastor, você pode me perguntar, isso pode acontecer com alguém? Essa é uma doença que deve ter afetado lá, porque Deus mandou um demônio, alguma coisa. Isso não acontece com ninguém hoje, né, gente? E vocês estão aqui? Tem alguém aqui meio desconfiado que anda meio orgulhoso? Não, assim, eu ando cuspindo todo mundo, pisando todo mundo, ando meio irritado, estou meio arrogante. E se Deus resolver castigar a gente com esse negócio aí? Será que hoje acontece isso aí?
Se eu disser para você que existe uma condição paranoica de caráter esquizofrênico, que foi descoberta pelo psiquiatra Zyborg, ele relata muitos casos desse comportamento entre o século III até o século XVII, quando ele concluiu as pesquisas dele. Muito rara, muito estranha essa doença, mas não deixa de ser conhecida mundialmente. Aliás, nas minhas andanças pelo YouTube, havia um vídeo de um moleque latino agindo como um cachorro. Um moleque latino, não latindo, tá? Agindo como um cachorro latino. Ok? Ele estava latindo. Depois vocês vão lá no YouTube. Era estranho, a mãe dele dizendo que ele estava normal, de repente me chamaram na rua que ele estava estranho, e estava lá, o moleque, e ele está gravado, ele agindo como um cachorro, as pessoas fugindo dele, ele tentando morder, uma coisa estranha. E os sintomas dessa doença, dessa esquizofrenia, são sempre os mesmos. O doente imagina ver e ser um lobo, nesse caso é chamado de licantropia, ou então a pessoa pode achar que é um boi, igual o Nabucodonosor, comendo capim. É chamado de boantropia, né? Ou como outro animal, cão, leopardo, leão, serpente, crocodilo. Há também casos de morcego, a pessoa achar que é um morcego, não sei como é que ele voava, mas achava que é um morcego. E comporta-se como tal, até nas situações mais íntimas. A ilusão do doente é tão poderosa que afeta a sua psicologia. E os psiquiatras têm relatado um caso recente de uma mulher de 49 anos que se comportava já de forma crônica como um lobo há bastante tempo. Nossa, pastor, mas cresce a unha mesmo? E esse negócio de crescer o pelo do corpo igual pena? Gente, vocês conhecem esse cara? Não parece as garras dos pássaros? Morreu há pouco tempo, zero caixão. Esse outro aí, eu não cortei o cabelo dele, mas é bem cabeludão. Ele tem um livro escrito da sua vida entre os lobos. E ele age como os lobos, o lobo reconhece ele como lobo, é uma coisa de doido. E ele não é louco não, ele só quis fazer isso mesmo. Só para dizer para vocês que isso não está tão longe da realidade, como o povo acha que está. Ok? Não precisa pensar em algo cinematográfico, o cara virando um bicho, não é isso que aconteceu. Ele agiu como um bicho. Ele se reconhecia como um bicho. Ele perdeu a capacidade de se reconhecer como uma pessoa. Então ele agia como tal. Não cortava as unhas, não cortava os cabelos, se alimentava da relva, comia capim. Seu corpo foi molhado pelo sereno, porque ele não ficava mais dentro de uma casa. No Novo Testamento, há o caso de um cara endemoniado, que não vivia numa casa, não vivia com a sua família, mas vivia nos sepulcros, se machucando. E às vezes as pessoas prendiam ele em correntes, como se faz com um animal. Algo ruim estava acontecendo com aquele cara. Quando ele encontrou Jesus, Jesus expulsou dele uma legião de demônios. E depois que ele encontrou Jesus, ele vestiu roupas, ele agiu como gente, e ele quis seguir Jesus. Olha que história doida que nós estamos vendo aqui, mostrando que isso é perfeitamente possível, plausível. Versículo 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Vamos continuar? Bonito demais isso aqui. Um homem que não temia a Deus, um homem que se achava, agora olhando para o Altíssimo, reconhecendo sua grandeza. Vamos lá. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Olha o que levou 7 anos para esse rei descobrir. Por 7 períodos de tempo, bastante tempo, ele só olhava para baixo, ele só se via como um bicho. Mas tudo isso começou quando do alto do palácio, ele olhou para tudo que estava abaixo e falou: eu fiz com meu grande poder, com a minha grande capacidade. Agora Deus humilhou ele lá para baixo, junto com os animais. E ele demorou todo esse tempo para finalmente olhar para cima. Olhar para aquele que está no alto. No Salmo 119, versículo 71, vocês devem lembrar: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro
vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que bom que esse rei finalmente conseguiu olhar para cima, e ao olhar para cima, ao buscar o Deus Criador, ele recobrou ou recebeu a sua sanidade. A sanidade tinha sido tirada dele, e agora foi devolvida para ele. Meus irmãos, todos nós temos uma tendência de olhar para todos os lados, de buscar respostas, soluções em tudo quanto é lugar, em cima, embaixo, do lado, para cá, de resgoveio de um lado, tudo quanto é lugar a gente busca, mas muitas vezes nós falhamos em não olhar para cima, em não buscar o Altíssimo, o Poderoso, aquele que tira, aquele que dá, aquele que completa, aquele que multiplica, aquele que abençoa de fato e que tem condições de ajudar de verdade. Precisamos ter a humildade de fazer isso quanto antes, porque senão a gente fica sofrendo e sofrendo e sofrendo para finalmente aprender o que Deus queria ensinar. Quantos períodos você quer amargar antes de aprender o que Ele quer ensinar? Lembra do povo de Israel? Desde o dia 1, eles começaram a reclamar de Deus. E desde o dia 1, Deus começou a exercer sua paciência e fazer os seus milagres. Levou eles até, por dentro do Mar Vermelho, levou eles até o Monte Sinai, falou com eles, desceu na montanha, sacudiu a montanha, manifestou a sua glória, na nuvem, na coluna de fogo, tirou água de pedra, mandou carne para eles no meio do deserto, pão caindo do céu todo santo dia para eles comerem, nem as sandálias se desgastaram. Mas quando chegou na hora de conquistar a terra, vamos mandar espias para a gente ver como que a gente vai fazer e ver se a terra é tudo isso mesmo. 12 espias voltaram com notícias: a terra é boa, a terra mana leite e mel, olha o tamanho do cacho de uva que a gente achou lá, e todo mundo, uau, pois é, e o povo de lá também é assim, é grande, e eles moram em cidades fortificadas, e eles são filhos de gigantes, e nós perto deles éramos como gafanhotos. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente for enfrentar eles, eles vão matar a gente, e os nossos filhos vão ser escravos deles. Deus trouxe a gente até aqui para nos destruir. E Deus subiu na sua ira e falou: pois vocês vão voltar por onde vocês vieram, e esses filhos que vocês falaram que vão ser escravos, eles vão entrar, mas eu juro por minha vida, nenhum de vocês entra, exceto Josué e Calebe, que foram os únicos que se levantaram. Meus irmãos, não tenham medo, eles não têm Deus do lado deles, Deus se cansou da indignidade deles, Deus está conosco, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus humilhou o Egito, Deus vai nos dar a vitória. Não foram cridos, voltaram 38 anos rodando, até que toda aquela geração, quem tinha 20 anos para cima, morresse, e os filhos foram e conquistaram a terra como Deus tinha prometido. Eu fico preocupado comigo mesmo, contigo, porque às vezes a nossa vida é assim, né? É voltar no mesmo ponto, é voltar na mesma lição. Hoje não tem mais reprovação, pelo menos nas escolas, mas na escola de Deus tem. Então a gente vem, bate, acho que aprendi, não aprendeu nada, volta tudo de novo, vem, bate, então é isso que eu tenho que aprender. Deus aí esquece, se distrai, olha para os outros lados, volta de novo na mesma situação, e de novo, e de novo, e de novo. Quantos períodos precisam passar para você entender que você deve depender do Altíssimo exclusivamente, e buscá-lo com toda a força da sua alma, e reconhecer que Ele reina. Quando a gente olha para essa história, ela parece ruim, mas o capítulo 4 começa com as palavras do próprio Nabucodonosor, dizendo: eu vou contar para vocês como que o Deus Altíssimo me abençoou. Ele olha lá do futuro para o passado e diz: foi uma benção o que aconteceu comigo. 7 tempos como um bicho, humilhado. Para ele foi uma bênção, porque muitas vezes o pior é o melhor. Vocês estão aqui ainda, gente? Muitas vezes o pior é o melhor. Ainda bem que aquilo aconteceu, porque o rei Nabucodonosor pôde se arrepender a tempo, e se humilhar a tempo, e reconhecer a Deus a tempo.
E isso é muito bom. Muitas vezes o que nos acontece de luta, de tribulação, nos transforma em coisa melhor. Toda a luta que ele enfrentou transformou ele numa pessoa melhor. Eu estava vendo um pouquinho da história de um autor que eu gosto muito, chamado Ken Reeves. Vocês conhecem, não? Matrix. E outros filmes aí, Velocidade Máxima para aqueles que são velhos. É muito legal, gosto desse ator. Vocês sabiam que ele teve um namoro, e aí ele se casou com uma moça, muito recatado e tal, ele não gostava de mostrar as coisas, a vida dele para todo mundo, e eles queriam ter um filho, e finalmente ela se engravidou, estava preparando para receber a criança, preparou o quarto dos sonhos para a criança, e ele estava na Inglaterra, quando ela ligou chorando, e quando ele finalmente conseguiu entender, ela disse que o filho nasceu morto, antes do tempo. Então ele voltou correndo, tentou ajudá-la, não conseguiu ajudá-la, ela também não conseguiu se ajudar, ele mergulhou numa grande depressão, ela se mergulhou nas drogas e morreu num acidente de carro, e aí ele ficou pior ainda. Vocês sabiam disso? Pois é. Eu vou ler frase do Ken Reeves. Toda luta em sua vida o transformou na pessoa que você é hoje. Seja grato pelos tempos difíceis, eles só podem torná-lo mais forte. É um jeito diferente de olhar para as dificuldades. Eu queria que você tomasse um tempinho agora e pensasse, qual é a dificuldade que te importuna hoje? Seja uma fraqueza interna, seja um problema na sua família, qual é a dificuldade que te importuna hoje? Pensa nela, te incomoda. Será que Deus não está querendo trabalhar através disso na sua vida? Para te ajudar a encontrar um lugar humilde, a partir disso, exaltar a glória dele na tua vida. Continuando aqui no texto, reis governam por um tempo, Deus governa o tempo todo e para todo sempre. Diante de Deus, até os maiores não passam de nada, e foi isso que o rei Nabucodonosor descobriu. Apesar de tudo o que ele fez diante de Deus, ele não era nada. Mas, com Deus, as coisas mudam. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer, por que fazes essas coisas? Deus, ele é soberano sobre os seres espirituais e sobre os seres naturais. Nabucodonosor, com a sua própria boca, está declarando: Deus governa sobre o diabo, Deus governa sobre qualquer principado e potestade, demônio, Deus governa sobre os anjos, e Deus governa também no mundo dos homens. Os seres que habitam na terra são governados por Ele, Ele é soberano. Mas como que isso pode ser, pastor? Não sei, só sei que é assim, como dizia o Chico. É assim, a Bíblia diz que é assim. Mas eu não tenho vontade? Tem. Eu não tenho escolha? Tem. Mesmo assim, Deus controla toda a história e conduz ela para lá e para cá, e controla de tal forma, isso que é absurdo, que até coisas boas, até coisas ruins, Ele consegue transformar em coisas boas. Até coisas que são para nossa destruição, Ele age de uma forma que aquilo se transforma em coisas que beneficiam a nossa edificação. Até mesmo os pecados do passado, até mesmo os traumas da sua história, até mesmo as feridas mais profundas da sua alma, Deus consegue transformar isso em algo construtivo. Não sei como, mas Ele faz. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer, por que fazes essas coisas? Ninguém determina nada para Deus. Deus é quem determina tudo para todos. Eu sei que muitas vezes a gente questiona, Deus, você não devia fazer assim, Deus, por que o Senhor deixou acontecer assim, assado? Mas querido, quem é você? Quem sou eu para conseguir entender a mente de Deus? Nós devemos crer no que Ele diz, crer no testemunho de Nabucodonosor. Quem pode perguntar? Ele sabe o que faz. Não adianta questionar, não adianta, porque nós não entendemos os seus caminhos que são mais elevados que os nossos. Versículo 36, quando minha sanidade voltou também, recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes.
Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Mudou alguma coisa, gente? No começo do versículo 24, 27, quem que ele honrava? A si mesmo, a sua majestade. Tudo aquilo que ele fazia era expressão para ele. Agora ele louva, glorifica, honra o Rei dos céus. E diz mais, todos os seus atos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. O pior se tornou o melhor na vida de Nabucodonosor. Deus deu para ele de volta a sua sanidade. Ele deixou de agir como animal. Deus devolveu para ele também a sanidade em relação à arrogância, porque ele deixou de agir como um arrogante. Há uma coisa muito engraçada que intriga os arqueólogos e historiadores, é que até o ano 11 de Nabucodonosor, há escritos de rodo, informações sobre as batalhas, sobre as conquistas, sobre as construções. Do ano 11 em diante, não tem nada, ninguém encontra nada. Por quê? Parece que alguém entendeu que ele não poderia tornar o nome dele eterno por ele mesmo, e que ele devia sim exaltar o Deus vivo, e parou com a sua megalomania. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um mistério que não tenhamos informações tão detalhadas da continuidade do seu reino. Ele reinou por mais de 40 anos. No Salmo 119, 71, diz assim: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Já decorou esse versículo? Eu decorei quando era adolescente, já me salvou algumas vezes. Eu vou repetir para vocês. Salmo 119, versículo 71. Foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Não querendo dizer que a gente gosta de sofrer. Beleza, gente? Alguém que gosta de sofrer? Se gostar, depois a gente vai marcar na segunda-feira aí um aconselhamento, tem alguma coisa errada. Ninguém deve procurar o sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que quando nós sofremos, nós não nos desesperamos, porque o Deus que governa todas as coisas, nós sabemos, Ele nos ama em Cristo Jesus. Ele quer o melhor para nós. Então, se isso está acontecendo, isso faz parte do plano e do projeto dEle. Nós não precisamos nos desesperar, porque Ele não vai permitir que nenhum de nós seja provado além do que possa suportar. Mas juntamente com a provação, Ele manda o... Olha lá, pessoal, Ele manda o livramento. Então a dificuldade no casamento pode ser vencida? Deixa eu ver se esse povo está aqui hoje. Sim ou não, meus irmãos? Pode. A dificuldade financeira pode ser uma bênção na sua vida? Pode. Aí os problemas que você está enfrentando na sua família, aquela intriga, aquela confusão, ou lá no trabalho, não sabe por onde que você resolve o problema, isso pode ser resolvido? Olha para cima. Olha para cima e Deus vai te dar a clareza para você perceber que Ele domina sobre todos os reinos. Não há 1 metro quadrado, nem 1 centímetro quadrado, nem aqui no mundo visível, nem no invisível, em que Ele não coloque o pé e diga: eu reino aqui nesse lugar. Eu faço a minha vontade, ninguém resiste à minha vontade. E foi isso que o rei descobriu e por isso exaltou o Rei dos reis, o Senhor e dos senhores. Aquele autoexaltado rei finalmente se transformou em um adorador, em alguém que não existe para si, mas existe para o Deus vivo. Ele presta honras e glórias. Outra coisa, antes da gente terminar: só Deus faz todos atos justos e verdadeiros. Ele não faz nada injusto, Ele não faz nada errado. Tudo o que Ele faz é certo, e por isso a gente pode descansar que o que está acontecendo com a gente é o que precisa acontecer. É o que faz parte do plano dele. Todos, não alguns, todos os seus atos são justos e verdadeiros. Todos eles. Todos eles. Tudo o que acontece com você faz parte desse plano maravilhoso do nosso Deus para te redimir e te fazer crescer na fé e no conhecimento dele. Só o Senhor tem poder para humilhar os orgulhosos. Deixa eu perguntar assim, lá no reino daquele rei, quem é que teria peito para enfrentá-lo e botar ele no lugar? Quem é que estaria do lado dele na hora que ele olhou para
para a cidade. Uau, olha o que eu fiz, eu sou o cara. Quem é que ia pegar ele? Vem cá, seu moleque, bota aqui no colo. Para com isso, tá se achando? Quem? O cara era o maioral. A cidade dele era inexpugnável. Mas na hora que ele ainda estava falando, a voz ainda estava na boca. Quem falou lá do alto, meus irmãos? Deus. Eu estou falando isso porque, já disse, esse ano é um ano difícil. E você vai ver gente se exaltando acima de tudo e de todos. E você não vai ter nada para fazer. Você queria ser a mãe dele, dela, sei lá. Pegar pela orelha, vem aqui moleque, vamos conversar em casa, você está se achando. Né? Você não pode fazer isso. Não tem condições de fazer isso. Mas descanse. Deus faz. Todo tirano um dia vai prestar contas a Deus. Todo corrupto, todo orgulhoso. Então, ao invés de ficar muito preocupado com os outros, preocupe-se bastante consigo, para se vacinar contra toda arrogância, com todo sentimento de superioridade, e assim poder servir ao Senhor, porque Ele humilha os orgulhosos. Não espere Ele te humilhar, humilhe-se de pronto, rebaixe-se de pronto, tenha uma disposição pronta a aprender e se deitar e se render diante de Deus, para que Ele te abençoe. Seja grato pelos tempos difíceis. Amém, meus irmãos? Para terminar, todos vão reconhecer a soberania do Deus vivo. Nabucodonosor, felizmente, já fez 600 anos antes de Cristo. Mas mesmo aqueles que não fizeram em vida, vão fazer depois da morte. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Porém, mais felizes são os que fazem já, agora, e não mais tarde. Versículo 37, por favor, leia a primeira palavra. Mais uma vez. Agora. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico, honro o Rei dos céus. Feliz Ele que fez isso antes. Eu quero que você seja feliz também, porque você não tem condições de ser senhor da sua vida. Você não tem condições de resolver todos os problemas, ainda que você seja muito inteligente, muito esperto. Você precisa de Deus e depende de Deus. E Deus quer que você dependa dele sim, sempre. Então vamos lá, para terminar. Como saber se o que aconteceu é bom ou ruim? Mudou agora? Ficou mais difícil responder, né? Então eu vou responder para você. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Como nenhum segundo da história foge do controle dele. Fique em paz. Ainda que você não consiga perceber essa bondade, essa beleza, ela existe e está lá. E uma hora os seus olhos vão se abrir. E você vai perceber que tudo o que Ele faz é bom. A grande questão é como você vai reagir a esse Deus. Você vai aceitar ou vai lutar contra Ele? Se você escolher lutar, resistir, eu preciso te dizer uma coisa. Nabucodonosor perdeu e ele era grande coisa. Então não escolha esse caminho. Renda-se hoje. Eu queria que todos nós terminássemos esse culto num espírito de rendição. Amém? E antes da gente terminar para valer, eu vou fazer uma oração agora, mas daqui a pouco a gente vai ver um vídeo. Eu queria que vocês percebessem que Deus continua humilhando Nabucodonosores e depois exaltando eles acima do que eles podiam imaginar. Feche os teus olhos rapidamente. O Jonatas perguntou na semana passada e eu pergunto de novo: quem é o Senhor da sua vida? Quem reina? Quem governa? Humilhe-se, entregue-se, todas as áreas da sua vida, tudo entregue ao Senhor Jesus Cristo, amém?
Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, diante dessa palavra, diante dessa história tão impressionante, nós queremos assumir o papel que coube a Nabucodonosor, o papel de humildade diante do Senhor. E ele teve que sofrer tanto, ele teve que descer tão baixo para perceber que o Senhor governa sobre os céus, que o Senhor humilha aqueles que se exaltam, mas exalta aqueles que se humilham. E nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a boa escolha, para nos humilharmos diante de Ti e reconhecer que sem o Senhor nós nada somos, que ainda quando nós nos achamos, nós não somos nada, e precisamos do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa arrogância, perdoa, Deus, a nossa prepotência de nos acharmos mais do que outras pessoas, ou de achar que nós temos a solução para todos os problemas. Ao invés de buscar o Senhor em oração, em jejum, em adoração, em rendição, abrindo os ouvidos para ouvir e elevando os olhos para o céu, da onde vem o socorro. Nos ajuda, Deus, a não sofrer por 7 períodos de tempo, mas na primeira oportunidade, agora, a ter um coração humilde, para reconhecer o Seu senhorio, para reconhecer que nada do que aconteceu conosco é para a nossa destruição, antes concorre para o nosso bem, porque aprove ao Senhor nos salvar, aprove ao Senhor nos moldar, nos modelar e nos moer, nos lapidar, até que nós sejamos como a imagem perfeita do Teu Filho Jesus Cristo. Completa a Tua obra na minha vida, Senhor Deus, e completa a Tua obra na vida de cada irmão e irmã que está participando desse momento. Nós oramos no nome de Jesus.